hein? Tô nervoso hoje. Hoje tem Haroldo, tem o Jeremias aí, gente. Se eu falar bobagem, vocês me corrijam, por favor. Fabiola tá aí também, acabei de ver aqui, Fabiola Pois sentou. é, coisa boa, coisa boa, coisa boa ter amigos e parceiros nessa ajuda aqui para a gente poder enriquecer mais ainda e poder fazer um debate tão bom. Assim como o professor Jeremias, de novo, eu também não tenho acesso a chat, então qualquer pergunta que for te enviada pelo chat aí, que for pertinente, tá? Você pode repassar, se algum convidado quiser levantar alguma questão aí que que a gente possa sanar as dúvidas, fique à vontade também. Combinado? Combinado. E na semana passada a gente fez justamente isso, a gente fez um passeio, né, para entender primeiro essa história econômica do Brasil aí, desde a colonização, desde a colonização até 94, né, 93 aí, né, então antes da implantação do real. E agora a gente vai fazer de 94 para frente, vamos seguir aí com o plano real até chegar nos nossos dias de hoje. Hoje todo mundo em casa, poupando dinheiro, né? Então, quer dizer, vamos ver o que a gente tem para frente, como é que a gente pode lidar com essas nossas dúvidas do futuro. Acho que hoje tem tudo para ser uma aula, um debate, mais um debate, né? Uma troca de perguntas, respostas, e da gente trocar informação aqui mesmo, né? Do que realmente apenas só mais uma aula técnica, né? De passada histórica aí. Combinado? Gente, então nós já vamos conversar. Alan, você quer esperar mais um pouquinho? Nós já temos 24 pessoas na sala, né? Sendo nós dois, né? 22 então. Pessoas. Eu acho que a gente começa, Ivan, por causa da nossa pontualidade, né? Em respeito aos que realmente chegaram aqui a tempo. Né? Já que estão aqui, pode tocar o barco. Por favor, disso também. Vamos valorizar quem está aqui, quem já chegou primeiro, os outros vão chegando aí com o tempo, com o passar do tempo, né? Então, o que acontece, né? Como a gente parou, né? Então, a gente retoma agora, tá? A gente começa, então, depois do fracasso do plano Collor, né? E aí, depois o impeachment do Collor, assumiu Itamar Franco e tudo mais, a gente começa aí com o plano real, né? Que foi instituído a partir de julho de 1994, realmente a implantação dele, né? Lógico que o plano real ele foi trabalhado antes, né? Então começou com algumas implementações já em 93, com algumas políticas, né, feitas, mas é muito legal a gente ver que o plano real, diferente dos outros planos, ele não tentou fazer nenhuma mudança brusca, né? Não foi alterações bruscas, congelamento de preço, já alteração aqui, alteração ali, não. Ela foi sendo feita de forma gradativa, né, com uma forma de quebrar meio que a desconfiança dos analistas, da economia, né, de todos os grandes investidores, né? E ele ficou ancorado basicamente, né? A gente fala que teve uma ancoragem básica em 3 grandes fundamentos, né? E então, quais foram esses fundamentos? Primeiro foi o teto, né? Se a gente pegar o teto para o câmbio aí, né? O que foi instituído, tá? E aí teve uma criação da URV, Unidade Real de Valor, que foi uma sacada muito boa da equipe econômica para que pudesse trabalhar isso aí de forma tranquila, né? A gente teve também, tá travando para vocês aí, gente? Como eu tá travando de vez em quando. O controle do déficit a curto prazo, tá? E também tivemos uma política monetária bem ativa, né? Então foram 3 grandes âncoras aí que serviram para segurar a nossa economia, tá? E o que seria cada um, né, desse aí, tá? Então, a gente pega, né, que o Plano Real se baseava, né, na expectativa de controlar a inflação, acabar com a nossa inflação, né? Nunca zerar a inflação, mas apenas controlá-la, né? E quando o governo pega e coloca um teto para o câmbio, né, diferente das outras políticas econômicas, ele coloca meio que atrelando, né, já atrelando, né, fazendo uma ligação do real com o dólar, né? E isso só foi possível acontecer porque a gente estava apoiado numa forte posição, né, de reservas internacionais. Então a gente tinha uma boa reserva internacional para poder fazer essa
esse controle monetário aí, né, dar uma força na nossa moeda, até porque os ministros já saberiam que haveria uma grande saída, né, da nossa moeda através das importações. Né? Então, quer dizer, quando a gente desindexou o câmbio fixo, né, a gente tentou, né, o governo tentou apagar aí a memória de indexação de curto prazo, né, segurar os preços a todo e a qualquer custo, né, e com isso viabilizava, né, uma perspectiva de estabilidade para o salário, né, e para qualquer custo que a gente pudesse ter, né, uma vez que tinha essa unidade real de valor aí, né. Com isso, né, conseguiu se neutralizar grande parte das pressões inflacionárias por lado da oferta, porque uma vez que eu não meti a mão, né, no preço do empresariado, como eu disse na aula passada, né, o empresariado ele não teve como forçar, né, forçar um aumento de preço aí, né, relativo à oferta, né? E aí, como já existia no nosso país, né, uma capacidade ociosa na indústria, a gente vinha de períodos anteriores com boa safra colhida, a gente tinha uma capacidade para importar, né? A gente, então, né, teve uma criação aí de condições para que a economia aguentasse qualquer expansão da demanda, né? Porque a gente, fazendo esse controle monetário nessa parte fiscal aí, haveria uma forte demanda, né? E a gente conseguiria, então, controlar esse impacto aí que poderia ser resultante aí da redução do imposto inflacionário, né? O equilíbrio macroeconômico, então, requeria que, né, houvesse uma tendência à elevação da demanda, né, por parte da gente, nós setores privados, e isso aconteceu mesmo, tá, gente? Você pensar o seguinte, que quando o real foi instituído, R$1 custava $1, né? Então, a moeda supervalorizada, né, sobrevalorizada, e a gente passa a comprar muito mais, né, principalmente produtos importados, né? E aí conseguiu também, através desse controle feito pelo RV, né, ter um controle da demanda de bens e serviços por parte do setor público, né? Então, quer dizer, a gente conseguiu evitar a expansão do gasto público aí, né, que pudesse vir a gerar uma euforia temporária aí, e isso acabar pressionando a moeda, né? Então, feito assim, né, foi feito um esforço para aumentar o controle desse déficit fiscal que a gente tinha, né, e, né, mesmo tendo um fracasso constitucional aí, né, de querer tornar ele permanente, né. Depois o governo conseguiu mostrar claramente a intenção de limitar as emissões de moeda, né, uma vez que se eu emito muita moeda, né, eu faço com que o preço da minha moeda se desvalorize e acabo ocasionando inflação. Então, o governo mostrou claramente que não iria emitir moeda, né? Então, a gente manteria aí uma capacidade da moeda mais fixa, né? Então, seria bem tranquilo, né? Houve uma fixação do limite, né, das nossas bases monetárias. Tá? Então, quer dizer, a gente vê que a gente, se comparado com os outros planos, né, com o plano cruzado, por exemplo, né, teve uma monetização nos primeiros meses de 15% menor do que o plano cruzado, ou seja, a gente não sofreu tanto aquela pressão como o plano cruzado sofreu, e a gente conseguiu aí controlar isso aí, né? Mas duas grandes diferenças, né, que nós tivemos, que mais para frente, né, a gente pode até falar mais a fundo nisso aí, né, porque, em primeiro lugar, foi que o depósito compulsório para os depósitos à vista, eles foram taxados em 100%. Né? Então, quer dizer, isso aí eu bloqueava, o governo ele bloqueava a possibilidade de crédito dos bancos. Né? Ou seja, todo e qualquer depósito à vista que fossem feitos aos bancos, eles deveriam ser compulsoriamente repassados ao Banco Central. Né? Então, ele limitava isso aí de uma forma bem forte. Né? E aí, né, outra coisa foi a decisão de expandir empréstimos bancários ao setor privado,
né, sem contingenciamento, sem tetos, restrições artificiais, para que pudesse favorecer a nossa produção, né? Então, essas 3 âncoras funcionaram muito fortes no Plano Real, né, fazendo que a gente pudesse ter uma capacidade, né, de segurar a nossa moeda, de segurar a nossa inflação e conseguir controlar a nossa inflação. Então, você já vê aí de cara que, né, diferente dos planos econômicos anteriores, o governo ele não foi diretamente nos preços, né, congelando preços, bloqueando preços, fazendo gatilho salarial, reajustando salários, essas coisas assim. Então, o que o governo fez? Ele pegou, simplesmente foi em doses, né, quando a gente pudesse falar assim, controlando a nossa moeda, preparando todo o nosso mecanismo monetário e financeiro para a implantação do real em 94. E com isso, com essas 3 grandes âncoras aí, o Brasil conseguiu dar uma segurada, tá? Então, quer dizer, o teto para o câmbio, né, como a gente está falando, gente, a gente pensar o seguinte: se eu tenho um dinheiro tão forte quanto o dólar, R$1 e $1, eu sempre gosto de brincar isso com meus alunos, quando eu falo economia. Se você tem um computador, um Apple, né, uma maçãzinha mordidinha lá, né, um MacBook, custando $1.000, ou vocês têm um positivo custando R$1.000, sendo que é 1 por 1, né, ou seja, um positivo vai custar $1.000 e um Apple vai custar R$1.000. Vocês vão querer comprar um produto importado, vão querer um MacBook importado, ou vão comprar um positivo feito na Zona Franca de Manaus? É fato que a gente vai comprar produtos importados. Então, as nossas importações aumentaram muito mais, né? O Brasil só conseguiu controlar muito forte a moeda por causa dessas reservas internacionais que a gente tinha. E isso foi de julho de 94 até dezembro de 1994. O Brasil perdeu basicamente a metade das suas reservas internacionais devido às importações, né? Mais importação que exportação. E somente depois de 94, 95, que liberou para o câmbio poder flutuar. E aí a gente conseguiu já ter uma estabilidade, e aí a gente começou a alterar isso aí, a gente começou a ter as desvalorizações, né, pequenas do nosso moeda, mas que foram controladas, né, foram sustentadas pelas reservas internacionais que a gente tinha. A URV, gente, foi uma sacada muito bacana, né, do governo, da imposição disso aí, né, foi um fundamento tão bacana que conseguiu, né. O valor da URV, né, igual eu estou falando, ele foi estabelecido como igual ao dólar comercial, né, então, como moeda, como instrumento de reforma monetária gradual, né, então, quer dizer, a reforma ia sendo feita gradativamente, e isso foi uma inovação sensacional relativa aos planos passados, né, e aí acontece, no final, né, a regra de conversão salarial dele, instituiu o programa, foi a melhor defesa para o salário, né, instituída, né, pelo URV, foi a melhor defesa para o salário, né, e quando entrou em 94, né, R$1 custava 2.750 URVs, né, então, quer dizer, ao invés de fazer aquela alteração monetária, de cortar 3 zeros já na mudança da moeda, não. O governo brasileiro foi tomando medidas, né, principalmente entre março e junho de 94, que possibilitaram a transição suave, né, da mega inflação que a gente vinha, né, para uma baixa inflação, né? Então, quer dizer, no regime da mega inflação, né, a chave para o funcionamento quase normal dos negócios é uma atenção crescente para a diferença entre o preço que se tinha dentro do anúncio e o preço da liquidação da transação. Então, o primeiro é que, se a gente pegasse, por exemplo, o cardápio dos restaurantes, né, ou as listas de revendedores, ou o salário do trabalhador, era o que a gente esperava receber no fim do mês, né, que é isso que a mega inflação está impregnada. Por quê? Porque a gente não tem, né, eu fico imaginando naquela época como é que funcionava os cardápios, né, você almoçava num dia, né, estava custando R$10 o almoço, no dia seguinte custava 11, né? Então, né, quando você controla o URV, você vai colocando isso de forma gradativa, eu consigo, de forma suave,
né, permitir a transição desses valores, né? Não controlava o preço de uma forma tão direta, né? Então, o grande feito da URV aí foi, né, conseguir viabilizar a transição, né, da reforma monetária sem ter o controle efetivo dos preços, né, e com interferência mínima, né, dos contratos privados, né, características, né, que eu falei com vocês, que marcaram todos os nossos planos econômicos anteriores aí, tá? Se a gente parar para pegar também a política monetária do Brasil, ela foi muito ativa. Nós vamos ver mais para frente alguns traços da política monetária brasileira, né? A utilização da Selic, da taxa Selic, o PROER, né, que foi criado, o compulsório, igual eu falei, de 100% no começo para restringir os empréstimos bancários, né? Então, nós tivemos várias coisas que a política monetária ela funcionou ferrenhamente, né, controlando a quantidade de moeda, a liquidez da nossa moeda, né, que é para isso que a política monetária ela vem funcionar, né, para que possa controlar a liquidez da nossa moeda, tá? Lembrando sempre que liquidez é velocidade que eu consigo converter os meus ativos em dinheiro, né? Então, quando eu controlo a liquidez da minha moeda, né, eu faço com que fique mais fácil de controlar a minha inflação, né, dou um controle maior para ela, né? O controle do déficit, né, então quer dizer, uma vez que a demanda privada, né, a nossa demanda, ela aumentaria com um controle monetário maior, né, com um dinheiro mais forte, eu precisava controlar também os gastos do meu setor público, né, que a gente tem que lembrar sempre, né, que o Brasil, gente, ele funciona como uma empresa. Então, se eu tenho pessoas lá, eu pago essas pessoas, as pessoas vão voltar a consumir. Então, eu tinha que tentar controlar essa demanda vinda do setor público, né, para que eu não aumentasse os déficits que poderiam forçar a minha moeda. E foi isso que foi muito bem controlado pelo governo, né? A gente conseguiu manter esse padrão, conseguiu, mesmo com a demanda acelerada, né, a gente conseguiu manter aí esse certo controle. A gente tinha uma capacidade produtiva que estava ociosa, que a gente conseguiu colocar para produzir, né? A gente então não forçou e nem teve um acesso, uma oferta, uma inflação de demanda tão grande, né? Então começamos a controlar isso aí, né? E a política monetária ativa, né, que é a limitação de como é que fala? De impressão da moeda, né? Gente, esse é um grande fator e a gente está vendo isso hoje em dia, né, nessa pandemia, né? Tem gente falando assim, tem que imprimir moeda, o Brasil não está endividado e aí imprime moeda para poder distribuir moeda ao povo, para poder se alimentar. É um grande risco, né? Eu imprimir moeda, quanto mais moeda eu tiver, né, quanto maior for minha oferta monetária, né, mais desvalorizada fica a minha moeda. Pensar isso como um produto. Quanto mais maçã eu tenho no meu mercado, mais barato vai ficar a maçã, né? Então, quanto mais moeda eu tiver, mais barata fica a minha moeda e, consequentemente, ocasiona aí uma inflação, né? De novo, né, esse depósito compulsório de 100%, gente, isso é sensacional. Hoje os nossos depósitos compulsórios estão aí na base de 20% a 30%. Né? Só um pouquinho. O cachorro também está querendo ouvir a aula, entendeu? Perdão, gente, isso é o problema de você ter um cachorro em casa de vez em quando. Mas vamos lá. Então, quer dizer, hoje os nossos depósitos compulsórios, eles estão aí na faixa de 20%, no máximo 40%, se não me engano, tá? Se alguém puder me corrigir aí, se tiver os dados exatos, pode repassar. Então, quer dizer, você imagina o seguinte, o compulsório, ele cada depósito à vista, então, quer dizer, se eu depositar R$100 no banco, o banco teria que pegar esses R$100 e passar direto ao Banco Central, tá? Hoje não, hoje eu deposito R$100, o banco pega R$20, manda para o Banco Central, os outros 80 ele pode emprestar para as pessoas. O banco ganha dinheiro emprestando dinheiro, né? Então,
hoje com a possibilidade, toda vez que o governo trabalha esse percentual, ou ele coloca dinheiro na economia, ou ele retira dinheiro da economia. Quanto maior for o percentual do compulsório, tá? Menos dinheiro a gente vai ter em circulação. Quanto maior, né, quanto menor for o percentual, mais dinheiro a gente vai ter. Tá? Então, quer dizer, se o governo for um governo expansionista, ou seja, quer produzir, quer que a população tenha dinheiro, que compre, que gaste, que funcione dessa forma, se abaixa o compulsório. Faça com que os bancos consigam emprestar mais dinheiro, emprestando mais dinheiro, as pessoas vão utilizar esse dinheiro para outras coisas e a economia vai girar mais rápido. Se for um mais retraído, né, mais seguro, quer controlar a economia, todos os seus fundamentos, eu aumento o depósito, né, o percentual do meu depósito compulsório, e aí eu travo a minha economia, pouco dinheiro em circulação, né, eu vou frear um pouco a minha economia e a minha produção, o meu consumo, né, todos esses meus fundamentos, mas eu mantenho um pouco mais o controle aí do que os bancos podem fazer, ok? E é muito bacana quando a gente para pensar, gente, que o Brasil é um país de terceiro mundo, tá? Ele é um país que vive o tempo inteiro sobre os olhos dos investidores com o pé atrás. Fala que o investidor que coloca dinheiro no Brasil, ele é quase um mineiro, né? Mineiro é aquela pessoa que sempre tem um pé atrás, né? E olhe lá se o investidor que coloca dinheiro no Brasil que não for com dois pés atrás. Por quê? Porque como um país, né, por mais que a gente tenha aí 26 anos, vamos fazer 26 anos de plano real, ou seja, uma moeda bem estabilizada, nós temos a terceira maior bolsa de valores do mundo, uma economia que vem se mostrando sólida, né? Qualquer balanço que dá na economia, o investidor estrangeiro leva o dinheiro embora, né? E eu falo que hoje em dia, esse investimento, né, ele é um investimento, né, muito perigoso. A gente tem dois tipos de investimento. O investimento que aquela empresa estrangeira vem, como foi a Mercedes, que veio e se instalou em Juiz de Fora, e lá construiu, lá gerou economia, gerou trabalho, né, produção e tudo mais. É um investimento bom, porque a empresa vai permanecer ali durante um bom tempo. Mas existe aquele investimento que é perigoso. É um investimento que o cara vem aqui, coloca o dinheiro dele aqui, né? E a qualquer movimento da economia, dos mecanismos, né, da economia, ele aperta a tecla Enter do celular, do computador, de onde quer que ele esteja, e ele retira o dinheiro dele do país, tá? Então, quer dizer, o Brasil ele vai ser sempre visto como um país de terceiro mundo, e que a qualquer momento pode vir a quebrar, né? É assim que o investidor estrangeiro pensa muito do Brasil, tá? Então, olha só, o Brasil passou por várias crises, né? A gente tem crises mundiais, tá? A gente tem periodicamente, tá, gente? A gente vai ter sempre. Pessoal, não vou viver 100 anos sem ter crise. Não, você vai ter crise mundial ao longo desses 100 anos, assim, né? E grandes crises, praticamente aí de 5 a 5 anos, de 10 em 10 anos, a gente vai ter uma grande crise, né? Mas o Brasil passou e sobreviveu a várias dessas crises, né? Uma primeira crise que o Brasil passou foi a crise mexicana, né? Lá em 1900, deixa eu ver se mais para frente, não, tá aqui. Em 1997, né? Acho que foi crise mexicana, 1997. Depois o Brasil teve uma crise no Brasil, uma crise bancária no Brasil, né? Não, peraí, desculpa, gente, perdão. Só os primeiros 3 anos do real, né? As crises vêm daqui a pouco. Né? Então, no primeiro ano do real, em 1994, né, teve a crise mexicana. Então, você imagina, com um ano, o real funcionando, 1994, 1995, tudo funcionando bonitinho, veio uma crise mexicana. E aí você pega a crise mexicana, poxa, com um ano de moeda, se o Brasil não consegue se controlar, né, a moeda quebra de novo. O Brasil passou. No segundo ano, nós tivemos uma crise bancária nos nossos bancos, no sistema bancário nacional, em 1995. E aí foi bacana, porque foi em 1995 que aí o governo, vendo essa crise bancária, instituiu o PROE, que é o programa que ajuda, né, auxilia os bancos. Nós vamos ver daqui a pouco para frente aí, que foi um programa, esse PROE, que foi copiado até agora, depois de 2008, pelos Estados Unidos. Tá? Então foi muito elogiado e foi criado. E no terceiro ano, a gente teve então a recuperação da nossa economia. Então o Brasil começou com o real, todo seguro, perdemos reserva,
começamos a andar bonitinho, liberamos a moeda, veio uma crise. E aí abalou um pouco a estrutura. Conseguimos controlar. No segundo ano veio uma crise de bancos, né? Crise bancária. No terceiro ano, a gente teve a recuperação da economia, a economia voltou a funcionar de forma normal. Então, são 3 anos aí, né, de pancada que o Brasil conseguiu sair e mostrar, de certa forma, uma solidez. Eu falo que a implantação do real foi basicamente semelhante a uma criação de uma empresa, né, que fala que toda empresa, quando ela é criada, nos seus primeiros 5 anos, ela corre um grande risco de quebrar. Depois do 5º ano, ela já está mais estabilizada e fica mais difícil de entrar em falência. Né? Então, o real foi assim também, conseguiu. Tá? E como é que o governo, então, controlou muito, né, o real? Né? Quais os fundamentos que o governo utilizou? Usou muito de política monetária e fiscal. Tá? O governo trabalhou muito com política monetária do Brasil, taxa de juros elevada, né? A taxa Selic nossa, ela ficou elevada aí durante um longo tempo. A gente pegar de 94 até 95, 96, 97, mais ou menos assim, era uma taxa que ia ter, que ela foi crescente. A gente chegou a bater na taxa Selic de 34% ao ano, então, uma taxa extremamente elevada de taxa de juros, né? E depois começamos, então, a descer essa taxa Selic até chegarmos hoje em 2020 com a taxa de 3,75%. Tá? O que acontece? Por que a Selic é tão fundamental? Porque ela é a base de juros, né, dos nossos juros, para toda e qualquer coisa que você for fazer. Tá? E a taxa Selic ela é tão importante para o consumo porque ela vai trabalhar o nosso consumo a prazo. Né? A taxa Selic, gente, eu gosto de brincar isso, falo isso com meus alunos, tá? Não pode ter, né, por mais que nós como pessoas, né, humanas e consumidoras, né, eu não posso ter um produto, se você vira aí, Ricardo Eletro anuncia, telefone fixo, tal, 10 de 50 ou R$500 à vista. Cara, não pode, você não pode pagar, né? Ricardo Eletro não é santo e vai falar assim, poxa, eu estou te vendendo um produto à vista que custa R$500 por 10 de 50. É óbvio que não, mas aí se você for ver a propaganda lá no finalzinho, no pezinho de página, lá vai ter aquelas letrinhas brancas que você não consegue ler, né? A taxa Selic já está embutida nessas prestações a prazo, ok? Então, por isso que não posso ter um preço à vista igual um preço a prazo, porque ninguém é santo de fornecer para você um preço à vista parcelado na mesma quantidade, né, sem cobrar uns juros, tá? Então, você imagina o seguinte, como é que funciona isso? Hoje a taxa Selic nossa é 3,70 em 5 ao ano, né? Se a gente pegar e dividir aqui, só para a gente ver quanto é que ficaria ao mês aqui, né? Então, eu pego 3,75 dividido por 12, uma média de 0,3% ao mês, ok? Ou seja, se eu compro um produto de R$100, né, 3%, ou seja, R$3 é a minha taxa de juros. Cálculo assim, bem chulo aí, R$3, ok? Então, teria um juros de R$3 para a próxima prestação, tá? Imagina na época passada que era 34%. Então, se você comprar um produto de 100, a taxa de juros era 34%, né, ao ano, ou mais, né, aí seria mais, basicamente... Não, peraí, gente, eu fiz coisa errada aqui. Peraí. Não, tá certo, 3,75 dividido por 12 dá 0,3%. Então, se eu comprasse um produto de R$100, vezes 0,03, eu teria 30 centavos, né? 30 centavos no mês. Já com 34%, né, 34% dividido por 12, eu teria uma taxa aí por 12, eu teria uma taxa de 2,83, né? Então, quer dizer, uma taxa muito mais alta. Eu acabo bloqueando o consumo a prazo, porque nós somos racionais, tá? Então, quer dizer, eu começo a parar e pensar assim, poxa, se eu posso comprar esse celular R$1.000, eu vou pagar 1.800 se eu pagar a prazo. Opa, vou pagar quase 2
2 telefones celulares? Não, deixa eu poupar aqui esse meu dinheiro e quando eu tiver os R$ 1.000 eu compro à vista, ok? Aí o que acontece? Quando eu abaixo a taxa de juros, ao invés de pagar R$ 1.000 à vista ou R$ 1.800 a prazo, eu vou pagar R$ 1.000 à vista ou vou pagar 1.100 a prazo. Aí você fala, não, 1.100, diferença de R$ 100 aí, eu vou dividir esse valor. Então, você aumenta o seu consumo, você amplia o crédito da população. Então, você incentiva, né? E aí, eu botei para a gente ver aí, ó, a variação da nossa Selic de 2007, janeiro de 2007 até 2018, né? A gente começamos aí com 13%, batemos uma casa aí de 14% alguma coisa, e aí em 2018 estava em 6%, hoje 2023, 70%. Ou seja, eu estou incentivando o consumo da minha população ao abaixar essa minha taxa de juros aí, tá? Jogar ela para baixo, para que a população consiga ampliar o consumo dela pelo crédito, né? E eu faço com que a minha população gire mais dinheiro, tá? Outra coisa, né? Em 2008, nós tivemos uma grande crise mundial, né? Era o Lula presidente, né? E até falo aqui na frente aqui, ó, de 2008, né? Crise subprime, né? E aí o governo brasileiro utilizou o IPI para poder incentivar também a nossa economia, né? A gente vinha aqui, ó, o verdinho é o gráfico do PIB brasileiro, né? A gente vinha no PIB de 6, em 2007, aqui a gente está em 5, era a mesma previsão de 5 aqui, para a gente ter uma crescente, né? 5, ficar em 5, 5,5 aqui em 2008, mas na hora que veio a crise, tá? Era para a gente ficar muito pior do que a gente terminou aqui, tá? E aí o governo brasileiro, né, eu lembro disso até hoje, em 2008, novembro de 2008, tá? Quando a Fiat anunciou no jornal que ia dar férias coletivas aos seus funcionários, por causa da crise, que bateu a crise aqui do subprime, então a população não estava comprando mais carros, a Fiat anunciou no jornal que iria dar férias coletivas. E férias coletivas soa, né, para investidores, para políticos, como uma grande parte de demissão, né? Pô, se eu dou férias coletivas para os meus funcionários hoje, quando acabar as férias, eu demito eles, né? E aí, se eu demitisse os meus funcionários, se a Fiat começasse essa onda de demitir funcionário, ela puxaria uma onda de grandes demissões e o nosso PIB cairia muito, né? Seria um PIB muito mais negativo do que está aí, tá? E aí, o que acontece? O governo, então, brasileiro resolve retirar o IPI, que é o Imposto ao Produto Industrializado, né? Na hora que ele retira o IPI de carros e linha branca, né, ele faz o quê? Ele incentiva de novo o consumo, porque a partir do momento que eu tiro o imposto do empresário, o empresário ele teoricamente, tem que cair o preço dele, porque aquele imposto não vai estar mais dentro do preço, né? E aí eu volto a incentivar o consumo da minha produção. E eu lembro muito bem que eu estava escutando rádio nessa época, estava indo para a faculdade da aula, o Lula falando aqui na Gameleira, agora vocês vendam carros em 24, 36, 48, 60, 72 prestações, mas vendam carros, tá? Ou seja, o Lula, a partir do momento que ele deixou, né, tirou o IPI e pediu que as montadoras dividissem, parcelassem os carros, ele fez com que uma grande parcela da população que não tinha automóveis comprasse automóveis. E aí incentivou novamente a nossa economia e fez com que a gente voltasse a crescer e chegássemos, então, em 2010, né, a 7,6. Né? Fechamos 2009 com menos 0,2, fechamos 2008 em torno aqui de 2,5, né? E chegamos em 2010 com 7,6% de crescimento, que foi sensacional, uma estratégia sensacional que incentivou a nossa economia, que fez com que, atrelado ao poder da nossa moeda, a gente conseguisse voltar, né, e sair dessa crise de 2008, né, ter uma motivação, né, ter uma força aí para manter a nossa economia funcionando, né? Depois, a economia como um todo, uma vez que
a grande parte já comprou, ela vai tender a cair, e caiu mesmo, né? Chegou aos patamares aqui de uma negativo aqui, de uma grande recessão aqui para a gente, tá? Mas foi um grande aparato aqui em 2008, tá? Em 1995, o governo colocou o PROE, né? Então, o PROE, gente, é o Programa de Estímulo da Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, ou seja, deu mais força aqui no PROE ao Banco Central. Então, coisas que o Banco Central só poderia sugerir, ele poderia agora aplicar aos bancos, né? E aqui o nosso sistema financeiro, então, se fortaleceu em 1995, né? Naquela crise bancária que eu citei, alguns bancos quebraram, né? E para que não acontecesse essa quebra, que a gente não passasse por esse movimento de perigo aos bancos do nosso sistema financeiro, o governo brasileiro criou o PROE, né? E a partir de então fortaleceu mais ainda, né? Deu mais autonomia e fortalecimento ao Banco Central para que pudesse controlar o nosso sistema financeiro, né? Esse PROE, como eu disse, ele foi também copiado nos Estados Unidos depois de 2008, onde os Estados Unidos teve quebra de grandes bancos, né? Inclusive do Lehman Brothers, e os Estados Unidos também aplicam hoje a mesma metodologia, né, que o Brasil já aplica, então, desde 1995. E, então, quer dizer, a gente tem hoje o Banco Central, né, que faz parte, o presidente do Banco Central faz parte do Copom, Comitê de Política Monetária, que é formado, né, basicamente, né, os três grandes, o ministro da Fazenda, o ministro do Desenvolvimento Social e o Banco Central, né? Então, eu preciso desses três grandes pilares para poder controlar a minha moeda e ajudar aí na economia aí, de forma sustentável, né, e com o crescimento aí, sem que a gente tenha algum problema futuro. E aí você vai ver o tempo inteiro, né, que esses três trabalham juntos para que a nossa economia possa permanecer forte e ligada. Combinado? E aqui, né, eu falo assim, para mostrar como é que a nossa moeda está forte, né? A gente teve a crise asiática em 1997. Gente, essa crise asiática, ela é sensacional para quem quiser estudar um termo que o Henrique Meirelles citou, que é o chamado guerra cambial. O que aconteceu nessa crise, tá? Só de forma rapidinho, porque daqui a pouco nosso tempo também já vai acabar. Os tigres asiáticos, né? Então, se eu pegar aí Tailândia, Indonésia, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Coreia do Sul, esses paizinhos, né, os países menores da Ásia, né, e a China, que era grande, né, eles produziam muito e produzem muito mais barato, né? Então eles começaram a mandar produtos, né, exportar produtos para o mundo inteiro. Aqui no Brasil, em Belo Horizonte, pipocou loja, produtos até R$1,99, né? Então, quer dizer, era até R$1,99, você tinha tudo quanto é tipo de produto, né? Tudo bem que muitos eram sem qualidade, né? Você pegava, comprava aqueles carrinhos plásticos, apertava assim, as rodinhas já voavam. Mas, cara, isso aí era uma mão cheia. Você tem uma loja de até R$1,99, a loja vendia muito e comprava muito do exterior, né? Então, quer dizer, as nossas importações da China, né, e desses países asiáticos cresceram gigantemente, né? Tirando a China, que tinha uma estrutura mais forte, uma estrutura econômica mais forte, né? E a Coreia do Sul, talvez, os outros países, eles não tinham fundamentos econômicos tão consolidados, né? E aí, o que aconteceu, né? Os Estados Unidos vendo o poderio desses países de exportar muito, né? E aí, os Estados Unidos importavam muito também, ele começou a mandar dinheiro para dentro desses países, né? E aí, na hora que os Estados Unidos mandava dinheiro para lá, dólar para lá, o que acontecia? Ele mexia nas reservas. Então, quer dizer, aumentei a quantidade de dólar, quando eu aumento a quantidade do meu produto, o preço do meu produto cai. Então, o preço do dólar começou a ficar desvalorizado em relação aos preços das moedas desses tigres asiáticos, né? E aí, esses asiáticos eles começaram a ter um poder de compra maior, começou a inverter, eles começaram também a importar, ok? E de um dia para a noite, né, os americanos retiram dinheiro, né, desses tigres asiáticos, ok? E aí eu faço com que haja uma grande desvalorização das moedas deles e eles quebram, né? Então, quer dizer, quebrou esses países todos, desses tigres asiáticos.
Então você imagina se esses países que estavam em voga, estavam em alta, eles quebram, o que vai acontecer com o Brasil? O investidor estrangeiro, imagina, o Brasil também vai quebrar. O que o investidor estrangeiro faz? Tira a moeda do Brasil e leva para os seus países. Mas aí o Brasil, de novo, sustentado numa grande reserva, consegue controlar, amenizar e consegue segurar isso aí. A Rússia, a crise russa, ela aconteceu porque a Rússia ela vinha com décadas de defasagem aí, como é que pode dizer, financeira, né? Então, desde a Guerra Fria, então vinha uma atrofia muito grande, né, do seu sistema financeiro. E aí, simplesmente, por causa dessa burocracia e do seu crescimento, a Rússia chegou a um momento que não aguentou mais se sustentar, né? A inflação dela estava nas ruas, então, né, em forma de fila, você via os russos todos lá, né? A abertura do mercado deles sem devido preparo, né, para as estatais russas. Então, quando eles abriram o capital, abriram o mercado, as estatais russas grandes delas quebraram. Né? Então, teve uma crise muito forte na Rússia. De novo, afetou o Brasil. De novo, conseguimos controlar. Né? Aqui, grande parte, tá, gente? Essas crises, tanto a crise asiática quanto a crise russa, foi o pico da taxa Selic. Né? Então, a gente elevou a taxa Selic lá em cima, né? 34% ao ano. Depois a gente teve uma crise na Argentina, que veio também de longa data, né? E aí veio, até que a Argentina declarou moratória, aí mais balanço para a nossa economia, uma vez que, se o vizinho do Brasil declara moratória, daqui a pouco o Brasil declara moratória, e então, mais uma vez, por pensamentos econômicos, retira-se dinheiro, balança a economia, o governo brasileiro tem que aplicar as políticas monetárias e fiscais para conseguir controlar e segurar a moeda, né? Então, tudo tranquilo. E aí, a última grande crise, mesmo em 2008, a crise subprime, os títulos podres, né? Que afetou o mundo inteiro. Gente, se crise asiática, Rússia, Argentina, da Grécia, afetam o Brasil, né? Uma crise subprime dos Estados Unidos vai afetar o Brasil e muito, né? E a gente estava começando a querer sair dessa crise subprime, né? Mas o Brasil, a gente tem outros fatores aí, além do econômico, né? O político também é muito forte, que nos impede de poder progredir, né? E aí veio agora, em 2020, a pandemia, né? Que nos faz ficar parados em casa, redução da nossa produtividade, redução do nosso consumo, controlar a diminuição do salário da população, né? São algumas coisas que fazem com que a nossa economia e a nossa perspectiva e nossa projeção do PIB, por exemplo, fique em menos 2%, se não me engano, menos 1,7%, a última projeção dos economistas aí. Então, nós vamos entrar numa grande recessão para o futuro. Então, quer dizer, a economia, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente agora nessa pandemia. O Brasil já desvalorizou muito o real, né? Então, a gente vê aí no começo do ano, deste ano, em 2020, né? Se a gente começar a pegar em janeiro de 2020, um dólar custava R$4,10, 5 centavos, alguma coisa assim. Hoje, um dólar custa R$5,60. Isso aí vai afetar a gente e muito, porque vai causar uma inflação, tá? Então, a gente vai ter que se controlar neste ponto. Junto com essa inflação, tá? É capaz de vir demissões aí também. Então, quer dizer, a gente foge daquele padrão da economia, né? Onde eu tenho a curva de Phillips, que vai me falar que inflação e desemprego são inversamente proporcionais, né? São inversamente. Se eu tenho um aumento do desemprego, eu tenho uma queda na inflação. Mas a gente vai ter provavelmente, passado essa crise, aí, uma alta da inflação e também uma alta no desemprego. Vamos torcer para que os nossos economistas aí, o Paulo Guedes, junto com toda a nossa economia, né? O presidente do Banco Central, né? O ministro do Desenvolvimento Social, possam nos ajudar a controlar ela aí, para que a gente não venha a ter prejuízos futuros tão grandes, né? Mas torcer e agradecer que estamos empregados, né? E que a gente possa vir a trabalhar em breve, né? É isso,
né, que a gente tem para falar. Falei um pouco rápido, né? Peço desculpas aí, mas é que o tempo é curto aí. Mas se vocês tiverem perguntas, quiserem alguma explicação, né? Estou aberto aqui para poder sanar alguma dúvida. Os demais professores que quiserem ajudar aí também, né, podem ficar à vontade. A Fabiola, o Haroldo, o Jeremias, tá? Então, estamos abertos aí. Muito bom, pessoal. Olha só, o Pablo colocou um questionamento aqui, o Ivan, meu amigo Ivan, que ele fala assim que o ministro Paulo Guedes, ele fala para que a gente se acostume com esse dólar alto e que esse dólar alto, né, se não é um incentivo às exportações brasileiras, o pessoal exportar mais dos nossos produtos e diminuir, e não irá fazer diminuir o nosso anseio de importação, né, de importar tantos produtos com esse dólar tão alto. Sim. Pablo, obrigado pela pergunta, você é sempre pontual aí. Sim, a questão é a seguinte, a gente vai acostumar com esse dólar alto, entendeu? Gente, o dólar, a moeda nossa ser desvalorizada em frente ao dólar, não é ruim, né? Se a gente pegar, por exemplo, quanto custa um iene japonês, né? Acho que japonês é iene, $1 custa acho que 200 iene, sei lá, entendeu? Às vezes, então, a desvalorização muito maior, né? Mas tudo bem que o iene vem de longa data, né? E sim, quanto mais a nossa moeda estiver desvalorizada, a gente incentiva as exportações, porque os nossos produtos ficam mais baratos para o americano, né? Então, quer dizer, você pensar o seguinte, faz conta que o americano com $1 vem aqui e compra em janeiro, né? Já que estava $1, R$4, em janeiro o americano com $1 vem aqui e comprava 4 maçãs, ok? Hoje, o americano com $1 vem aqui e compra 5 maçãs e meia, né? Então, quer dizer, o que aconteceu? Para o americano conseguir comprar mais maçã, o que tem que ter acontecido com o preço do real? Tem que ter desvalorizado, né? Então, certamente, o americano ele vai comprar mais produto nosso. A nossa exportação aumenta mais, né? Da mesma forma, é o contrário. A gente importa menos produto. A gente vai ter uma balança comercial positiva. Eu falo que a economia ela é uma briga, né? A quem eu vou favorecer, tá? Não tem como eu conseguir favorecer extremamente os dois, né? O meu público e o meu privado de forma assim a crescer junto, né? Se eu perco de um lado, eu ganho do outro. Se eu ganho de um lado, eu perco do outro, né? Então, quer dizer, se eu quiser favorecer a minha população para que vocês viajem, para que nós voltemos a viajar para os Estados Unidos, para que a gente volte a comprar produtos americanos melhores, eu tenho que abaixar o dólar. Se eu abaixar o dólar demais, eu estou favorecendo a minha população, mas ao mesmo tempo eu estou prejudicando o governo, né? Então, é lógico que a gente vai acontecer o seguinte, a gente vai ter essa desvalorização, vamos reduzir as nossas viagens para o exterior, vamos reduzir as nossas compras de produtos do exterior, e é aí que o Paulo Guedes fala, a gente precisa acostumar. Aí na hora que a gente começar a acostumar com isso, a gente vai começar então a retomar o quê? Retomar as nossas viagens, retomar as nossas importações, mas isso leva tempo, né? E é isso que o Paulo Guedes quis dizer com essa questão aí da gente acostumar com esse dólar alto, tá? Mais alguma coisa aí, professor? Ivan, eu estou aqui, minha câmera está desativada justamente para poder melhorar a gravação da nossa aula. Me mandou aqui, Bruno Frossar está aí ao vivo com a gente, é um amigo lá de São José dos Campos, se não me engano. Qual a relação entre câmbio alto e aumento da inflação? Tá. Boa pergunta, Bruno. Obrigado por estar presente aqui com a gente aqui. O que acontece? Moeda é produto, tá? Se você pensar o seguinte, porque a gente muitas vezes não consegue ter essa noção, tá? Essa ligação da moeda com o produto. Eu falo assim, poxa, como é que você pode falar, então, que se eu tenho uma moeda desvalorizada, eu vou ter inflação? Pensa da seguinte forma, tá? Faz de conta que o real é uma maçã, tá? Por quê? Porque, gente, como é que foi criada a moeda, né? A moeda foi criada através do escambo. Até hoje a gente continua fazendo escambo, tá? Só que hoje a gente tem papel, né? Eu troco o meu real pelo dólar. O que eu estou fazendo? Estou fazendo um escambo. O americano produz dólar, eu produzo real, a gente vai lá e troca, tá? Então, olha só. Se com $1, né, o americano compra R$4, ou então $1, ele compra 4 maçãs,
tá? Na hora que eu desvalorizo a minha moeda e passo ela para R$6, botar ela redonda, o americano com $1 vai aqui e compra 6 maçãs, tá? Então, quer dizer, o preço do meu produto para o americano ficou mais barato. Eu desvalorizei a minha moeda. Então, você entendeu a desvalorização. Agora, pensa ao contrário, tá? Eu, com R$4, eu comprava uma laranja americana. Perfeito? A laranja americana é sempre uma. Agora, eu preciso juntar R$6 para comprar a mesma laranja americana. O que eu tive que fazer? Não tive que gastar mais dinheiro, ou seja, não quer dizer que a laranja americana ficou mais cara. Se a laranja americana ficou mais cara, eu estou tendo inflação, tá? Então, é como se eu tivesse um aumento do preço. De qual preço? Da moeda americana. A partir do momento que eu tenho aumento da moeda americana, o preço do aumento da moeda americana, eu estou tendo inflação, tá? Não sei se ficou claro para você aí, tá, Bruno? Fala se ficou, se não ficou, eu tenho um quadro branco aqui, para não sei onde é que ele tá, eu tento desenhar aqui alguma coisa aí, tá bom? Eu acho que ficou, Ivan. O Marco Antônio está mandando uma pergunta que chegou aqui agora, carregou aqui, ó. As consequências da alta do dólar também chegam à economia em nível mais geral. Por exemplo, se o governo ou empresários têm empréstimos nessa moeda, há uma valorização da cotação, a dívida ficará maior em moeda nacional. Desculpa. A valorização do dólar em relação ao real deixa a moeda brasileira mais barata. Aí ele completou aqui mais um pedacinho que fala assim, ó. Apesar do dólar não ser a moeda corrente no Brasil, seu valor em reais possui impacto direto na vida de todo consumidor brasileiro. Ele ocorre, sobretudo, porque uma parte relevante dos produtos ou importada ou tem alguma relação com produtos importados. Dessa forma, quando a moeda americana está alta, a tendência é que isso gere inflação na economia brasileira. Foi uma colocação do nosso amigo Marcos Antônio. Perfeito. O que o Marcos falou foi perfeito. Gente, não adianta. A gente trabalha hoje, tá? Mundial. A gente é globalizado. E você para pensar que a maioria dos nossos produtos, né, hoje eles são precificados na BMF Bovespa, né? Então, quer dizer, beleza, qual que é o preço da soja? O preço da soja ele é dado lá no BMF Bovespa, tá? E aí ele está no mercado mundial, né? Então, quer dizer, se eu tenho uma alteração do preço da soja por causa da minha valorização ou desvalorização do dólar, isso vai recair em cima de quem? Do pãozinho francês, né? Que usa o trigo aí, né? Eu falei trigo ou soja? Eu falei soja, né? Então, vamos pensar no trigo, né? Trigo é pão. Então, se o trigo é valorizado ou desvalorizado por causa da nossa moeda na hora da negociação, vai recair sobre o preço do nosso pãozinho francês que a gente consome diariamente. Então, a gente tem que pensar que a gente está interligado, né? O dólar mexe, o real altera, que vai alterar o preço de um determinado insumo e que esse insumo vai chegar para a gente, tá? Então, a gente tem que sempre tentar trabalhar isso aí, lembrando que nós estamos no mundo, né? A gente faz parte deste mundo global aí, né? Nesse trabalho que a gente tem. Combinado? Estou voltando aqui minha câmera, para ver se ela vai funcionar. Estou de volta. Pessoal, isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado, tenham aprendido mais, né, Ivan, sobre economia. A gente estuda tão pouco economia. Quem não faz o curso de economia na faculdade acaba nos outros cursos de gestão, ADM, contábeis, marketing, qualquer outro curso, estuda muito pouco sobre economia, né? E estudar economia é a gente conhecer como que funciona realmente o nosso país, como que funciona a economia do nosso país, né? A gente lembrando a crise de 2009, quando você falou que o Lula tirou o IPI, eu me lembro muito disso também, porque o pessoal foi para comprar carro e eu fui o primeiro ali que saí, comprei meu primeiro carro zero, comprei um carro zero em 60 parcelas. Então foi naquele momento ali que reduziu o preço do carro, eu consegui comprar um carro com um desconto muito bom na época, né? Então é isso, a economia são ciclos que vão se perpetuar durante toda a história, né? Durante toda a história esses ciclos vão estar acontecendo. A economia se restabelece, começa a crescer, depois tem um período de estabilidade, depois vem uma crise de novo. É o que a gente tem visto ao longo dos anos, né? Várias crises acontecendo por aí. Eu queria abrir e perguntar aqui de novo se mais alguém tem que fazer alguma pergunta,
se alguém quer fazer alguma colocação, se alguém quiser falar, pode ativar o microfone, pode fazer diretamente pelo microfone. Opa, boa tarde. Karina. Opa, depois de Edmir. Vai lá, Karina. Com relação à área da política, igual a gente viu mais assim no ano passado, ou no ano retrasado, nem lembro quanto que foi os anos de eleição, acho que foi há 2 anos. Aí, quando estava naquela corrida política para poder ver quem seria eleito, aí ficava essa variação do dólar de acordo com as pesquisas. Aí, o que aconteceu? O Bolsonaro ganhou, o dólar baixou, e isso você acha que influencia com relação aos pactos, vamos pôr assim, entre o governo ou aqueles que apoiam? Karina, ótima pergunta. Eu falo que a gente tem certas coisas, gente, que infelizmente o Brasil não dá certo, né? Muito pelo nosso cenário político, tá? E o mundo de investidor, ele depende da confiança, tá? Entenda isso. Eu falo uma coisa assim, se a gente tivesse psicólogo no mercado financeiro, mais da metade das crises mundiais elas não existiriam, porque é tudo grande parte de psicológico. Ou seja, poxa, eu acho que vai acontecer, eu espalho isso e aí o dinheiro vai embora, né? Então, quer dizer, olha só, a primeira perda de dinheiro, desvalorização grande do real, foi em 2002, né? 2001 para 2002. O que acontece? Por que foi 2002? Quem foi na nossa eleição de 2002, né? Foi 94, 98, 2002, não é isso? 2000, não é isso? 2002. Quem é que estava para ganhar em 2002? E que ganhou a eleição em 2002? O Lula. Né? Então você pega a propaganda do Lula em 2002 era que o Fernando Henrique que era a favor dos banqueiros, que ele não ia pagar o FMI, que ele ia dar calote, que ia... Na hora que as pesquisas mostram que o Lula está ganhando, aí você é investidor estrangeiro. E você está vendo que é um cara que vai, né, diz que vai fazer tudo ao contrário do que está sendo feito. O que você faz com o seu dinheiro? Você vai tirar o seu dinheiro. Você diz, poxa, o Brasil está andando bem, eu estou sendo bem remunerado porque as taxas de juros estão altas. Esse cara vai quebrar o Brasil porque ele está falando que está tudo errado, que o governo está errado. Então o dólar disparou. O dólar saiu acho que de 1,80, foi parar em 4 na época, entendeu? Assim, estourou. E muito por causa do Lula. Na hora que o Lula assumiu, o Lula não fez nada do que ele tinha falado. O Lula governou realmente para os banqueiros, ele manteve a base econômica toda sólida, ele pagou o FMI, não pagou a dívida externa, tá, gente? Ele pagou os empréstimos do FMI, fez tudo. Então, quer dizer, na hora que o investidor estrangeiro viu, opa, aquele cara que falou que não ia, queria fazer tudo errado, ele está fazendo a mesma coisa e está trabalhando direito. Começou a voltar o dinheiro. Na hora que o dinheiro começa a voltar, a nossa moeda se valoriza frente ao real, ao dólar. A mesma coisa no Bolsonaro. Por quê? Porque a gente veio, então, com 4 mandatos de partido de esquerda, do PT, né? Veio 2 com Lula, 2 com a Dilma. E aí vem um cara que é maluco da cabeça, falando um monte de coisa, entendeu? O que o investidor estrangeiro faz de novo? Opa, lá vem mais um louco aí. Vou fazer o quê? Deixa eu tirar meu dinheiro, deixa eu garantir meu dinheiro. E retira o dinheiro daqui do Brasil de novo. Então a gente tem uma fuga de moeda estrangeira, entendeu? O que acontece? Desvalorização. Entendeu? Aí quando o Bolsonaro volta, ele começa a tentar, aí o Bolsonaro não tem uma base sólida de governo, então influencia muito aí essa questão política, sim, tá? Então você vê, por exemplo, que quando o Moro pediu demissão, né, semana passada, a moeda brasileira desvalorizou de novo, a nossa bolsa quase chegou a 10% de novo de queda, quase sofreu um circuit break. Então, não tem como. É uma coisa que vai estar atrelada sempre, tá? Por quê? Porque o investidor está de olho no país. Você pode ver quando o Trump fala alguma coisa nos Estados Unidos, como é que o mercado, né, mundial trabalha, tá? É assim que a gente funciona, assim. Edmir? Pois não, Edmir? Vamos ver se o Edmir vai voltar. Edmir, você está nos ouvindo? Não estou ouvindo, é só uma colocação. Sim. Só para a gente não atrapalhar o pensamento aí do Ivan ou de quem estiver comentando no momento, habilitar o bate-papo, entendeu? Que a gente lança a mensagem aí no chat, porque o meu não ficou habilitado.
A gente está tentando entender isso, Edmir, como que funciona, porque para algumas pessoas apareceu o bate-papo, o chat, e para outras pessoas colocar ele no grupo, entendeu? Como membro. Ah, tá. Nós vamos tentar melhorar. Nós estamos tentando melhorar cada aula que passa. Obrigado, Edmir. Beleza. Pessoal, e aí? Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Já são 4 horas e 6 minutos. Pessoal, muito obrigado. Olha só, lembrando para vocês, né? Não só daqui de Belo Horizonte, mas para todo o país. Esse amigo meu, a papelaria que eu coloquei para vocês, ele está dando um desconto para a gente de 35% em cima do que vocês precisarem de material de escritório, material de papelaria. Ele também tem um sistema de entrega, faz entrega via Correios, tá? Então, é um apoio que eu consegui para a gente, para nossa mega aula aí, para que possa ajudar vocês um pouco também, tá bom? A gente fica muito feliz, né, Ivan? Com a presença de cada um de vocês. Vai lá, Ivan. Eu queria agradecer muito a todos que estiveram aqui, né? Eu peço desculpas aí por alguma coisa, mas falar de economia em 1 hora, assim, ainda mais passando por toda a história econômica, é muito pouco, né? Então, mas estou aberto aí para qualquer coisa. Vocês têm meu e-mail, né? Tá aí o meu e-mail aí que o Alan botou no Instagram aí, podem me adicionar lá, podem me marcar, podem me mandar pergunta, tá? Estou aqui para poder auxiliar o que quer que vocês queiram, tá? Ok? Obrigado por tudo, gente. Valeu demais pela paciência e pela presença aqui conosco. Olha só, chegou alguma coisa no chat aqui, deixa eu ver, tá chegando aqui. Valeu, Mar. Eu tô parando a apresentação aqui porque eu quero mostrar para vocês rapidinho, quer ver? Cadê? Eu incluo aqui, incluo minha... Deve estar aparecendo para vocês aí. Agora, podem confirmar aí para mim se apareceu. Mega aula, a nossa próxima mega aula é amanhã, 7/5, quinta-feira, às 17 horas, tá? Boa. Então, às 17 horas de amanhã, nós vamos ter essa aula aqui, ó, restrição a direitos fundamentais em tempos de pandemia, em tempos de coronavírus, tá? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. A aula de amanhã nós não vamos ter inscrição pelo Simpla, porque essa foi a nossa primeira aula com inscrição via Simpla, mas a partir depois da AV1, todas as nossas aulas, as inscrições vão ser pelo Simpla, justamente para que eu possa coletar as informações de você para mandar para as unidades, para as respectivas unidades, a relação das pessoas que estiveram nas aulas, para vocês poderem ganhar as horas complementares de vocês, tá? Eu vou mandar o link da aula de amanhã no e-mail de todo mundo que se cadastrou no Simpla para essa aula. Eu mando para todo mundo o link de amanhã. Quem quiser assistir essa aula de amanhã sobre direitos, os nossos direitos fundamentais, estão convidados para essa nossa aula de amanhã. Professor? Tá? Espero que fiquem todos bem. Pois não? Essa aí serve para Estácio também? Serve? Tudo para Estácio, são as horas complementares da Estácio. Beleza. A gente está conversando com pessoas de outras unidades do país, para poder ver se fazem valer também para os alunos dessas outras unidades do país. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, muito bom, Edmir. O professor Silva, de Economia. Bom, conversa com ele para a gente poder ver se a gente pode fazer essas horas valendo, porque a inscrição pelo Simpla, eu vou começar a direcionar a inscrição para me captar justamente. O Edmir é da Estácio Rio Campus Tal, porque aí eu consigo montar uma relação e depois enviar. O professor Silva que apresentou isso para a gente lá. Muito bom, é isso aí. Nós vamos fazer muitas aulas, viu, Edmir? E, inclusive, professores da Estácio do Rio estão convidados para fazer aulas com a gente. A gente estava com um professor aqui do Pará, não sei se está aqui mais na minha lista, se ele está... Jeremias ainda está aqui, a gente está conversando também. Queremos fazer aulas com professores de fora da nossa unidade de Belo Horizonte. Esse projeto é para nós, para que a gente possa aprender mais os professores e também os nossos alunos. Beleza? Haroldo, obrigado, Haroldo, nosso senador está nos ouvindo. Fabiola, estava aí. Fala, Fabiola. Gente. Tudo bem? Eu não estava falando porque meu chat está desativado e porque a Laura fica falando em cima. Então, eu preferi não contribuir, não colaborar no comentário. A Fabiola é mãe novinha, junto aí, a é novinha, não tem 6 meses. Obrigado, Haroldo. Obrigado, Fabiola. Um abraço para vocês. Um abraço, tá? Bom demais aí, parabéns pelo projeto e a aula aí a aula aí foi muito boa aí, boas explicações do Ivan. Obrigado. Alan. Obrigado, Haroldo. Alan? Pode falar, Gênica.
De falar. Eu não sei se eu ouvi comentando que vocês falaram que ia dar certificado. Os convidados também recebem ou só alunos que recebem? Não, inicialmente, como que a gente está fazendo? O certificado que a gente está fazendo é porque os alunos Estácio, que são da Estácio, eles têm umas horas acadêmicas que eles têm que ter, né? Os alunos Estácio. Então, a gente vai certificar essas horas da mega aula aqui para poder valer essas horas acadêmicas para eles lá dentro da Estácio. Nós estamos conversando ainda para ver como que a gente pode criar, se for o caso, de criar um certificado, aí nós vamos estruturar, vou ter que ter um CNPJ por trás para poder criar um certificado que vai ter validade para que um aluno do UniBH, ele possa pegar esse certificado e entregar na faculdade dele como atividade complementar que ele fez. Então, nós estamos estruturando o projeto, começamos esse projeto, é tão novinho, né? Nossa terceira aula ainda de mega aula, mas a gente está caminhando para isso. Nós vamos caminhar para isso e creio que logo a gente consiga já fazer um certificado geral para todo mundo e que possa ser válido nas outras instituições de ensino superior também. Ok, Diene? Ok. Nós vamos continuar trabalhando e aperfeiçoar para vocês. E chegamos ao fim de nossa mega aula. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Continuem se cuidando. Estamos dentro de casa, quem está dentro de casa, quem está tentando sair para trabalhar, continue se cuidando, por favor, tá bom? Muito obrigado e fiquem com Deus. Camila, pode me mandar um zap que a gente vai conversar, tá? Bruno, muito obrigado. A gente conversa depois também. Bianca, muito obrigado. Brenda, Fabiola, já falei nossa professora. Fernanda, Júlia, Jéssica, que estavam aqui. Marcos, muito obrigado pela participação. Marcos, Mariana, muito obrigado. Pablo, muito obrigado. Sempre à disposição de vocês, sempre que precisarem de mim, podem me chamar nos nossos grupos das nossas disciplinas. Priscila, muito obrigado. Sara, também muito obrigado. Boa tarde para todo mundo.